celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, o nosso muito obrigado, na certeza de que, mais uma vez, o programa de hoje vai ser de extremo interesse e que vocês vão ficar muito contentes, porque vocês vão conhecer coisas da nossa cidade e que, infelizmente, não são muito divulgadas. Mas antes de nós entrarmos no tema do nosso programa, eu queria agradecer a NET pelo apoio que tem nos dado, a essa equipe maravilhosa de produção, o Fernando da Godoy Multimídia, Cláudia, Luiz, Rafael, Victor, Reale, Edivânia, com aquele seu belíssimo e gostoso café. Parabéns pelo café, Edivânia, continua sempre muito bom e gostoso. Isabela, Igor, Gisele, Paul Williams, nosso cameraman de sempre, e Thaisa. Se não fosse esse pessoal competente, dedicado, que se desdobra e faz seu trabalho com muito amor, certamente este programa não estaria aparecendo na sua telinha ou com a qualidade que ele tem. A vocês, mais uma vez, o nosso muito obrigado, parabéns. Eu vou dar uma invertidazinha aqui, o tema de hoje nós temos em Santos uma rede de entidades filantrópicas do terceiro setor, que são um pouco mais de 50 entidades, e nós atendemos gratuitamente mais de 9.540 crianças, grande maioria crianças que as mães precisam trabalhar, não têm com quem deixar seus filhos, e essas entidades acolhem essas crianças, fazendo um serviço social muito grande, que realmente faz a diferença. A administração municipal mesmo reconhece que, se não fosse esse trabalho, eles não conseguiriam atender todas essas crianças. Temos um convênio com a Secretaria de Educação, um abraço para a Martinha, para a Graça, enfim, aquela turma, a Virgínia, minha amiga Virgínia também, tá? E essa parceria que faz com que essas entidades possam cumprir com os seus objetivos. Só que a maioria das pessoas da nossa cidade ainda não conhece o que se passa atrás dos muros dessas entidades. O trabalho, o sacrifício, os desafios, o cuidado, o amor que essa equipe que trabalha nessas entidades, a diretoria, enfim, se desdobra e atende as crianças o ano todo. As entidades filantrópicas não fecham, não têm férias, porque as mães precisam trabalhar fora. E hoje nós temos um prazer muito grande, uma honra muito grande, de mostrar a vocês uma entidade que tem um trabalho espetacular, um trabalho muito sério, que trabalha com crianças. Nós vamos saber com maior profundidade o trabalho dessa entidade, que é a Creche São Jorge. Ninguém melhor do que a Elis, que está aqui conosco, para que junto ela possa falar do trabalho da entidade. Elis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, tá? Walter, o prazer é nosso de poder estar aqui. A gente agradece, agradeço em nome do presidente, do vice-presidente, a oportunidade de a gente estar aqui e mostrar o nosso trabalho, que você, como ninguém sabe, como é árduo, né? Mas a gente está sempre ali com força, vontade, dedicação, principalmente para conseguir seguindo, né, aquilo que a gente se propôs a fazer. Eu acho que isso é importante para que a sociedade santista como um todo crie uma consciência maior e conheça com maior profundidade, né, o dia a dia, hoje, da Creche São Jorge, sim, que é o modelo, e as outras entidades também seguem no mesmo diapasão, com a mesma qualidade. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu digo que a Terra é o planeta que eu vivo. O Brasil é o país que eu vivo. Santos é minha casa.
Então, em todos os programas, Elisa, a gente faz questão de passar o hino de Santos. O hino poema é um hino muito bonito para que os santistas, aqueles de nascimento e aqueles por adoção, que também são de coração, possam, na verdade, mais uma vez, apreciar as belezas dessa cidade que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Santos poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das luas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não percas jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urubu, Quixaba, o verde reduto nas ondas do mar. Ó Santos, és linda demais. Sempre me emociono quando vejo e ouço esse hino de Santos, Elisa. É bonito. Porque no nosso corre-corre, na nossa vida corrida, às vezes a gente não se dá conta das belezas da nossa cidade, não é? É verdade, é verdade. Sendo que a gente passa, assim, muitas pessoas de São Paulo falam assim pra gente, olha, né, vocês estão passando pela praia, né, e a gente muitas vezes não dá conta, né, que na praia a gente passa ali sempre, olha, aquelas, né, tudo bonito, assim, a gente não dá conta da beleza de Santos, é muito bonito mesmo. Parabéns, é muito bom viver em Santos, é muito bom ser santista. É verdade, né? É verdade. Como eu já havia dito, hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da creche São Jorge, né? Nossa convidada é Elis Gardênia da Silva. Vamos conhecer agora primeiro, já conhecemos Santos, vamos conhecer um pouquinho da Elis. Elis Gardênia da Silva é formada em Direito pela Faculdade Santa Cecília, mais pós-graduação em atendimento familiar, que eu fiz através da creche, né, para conhecer um pouquinho mais, que eu entrei, acabei entrando, né, fora da minha área. Quando eu entrei, me encantei, acabei fazendo uma pós-graduação na área um pouco mais direcionada. Atendimento familiar pela Unisantos, pela Universidade Católica, Isso. Né? Você está atuando na entidade desde 2003, 2003. Né? Entrei lá, voltei, depois não consegui, né, mais mais sair. É um vírus. Eu falo que é uma coisa que a gente, né, contagia, a gente acaba ficando mesmo e querendo sempre ajudar mais, ficando mais, é contagiante. A gente conhece, eu, a Cláudia, pessoalmente acompanhamos, a gente tem uma relação muito próxima com a Elis, né, uma troca de informações, uma troca de ajuda, né? E a gente conhece o trabalho da Elis também, o trabalho do Chucre, né? Que é o atual presidente. O trabalho do nosso amigo Miguel Stefan. Né? Miguel, um abraço para você também, de coração, viu? É muito bom ter você conosco, tá? Vai firme. Elis, você foi para a entidade em 2003. Vamos conhecer um pouquinho. Associação Filantrópica Católica Ortodoxa Creche São Jorge. Isso. É o nome. Isso. Me diz um pouquinho da fundação, como começou então, isso. Ortodoxos foram, né, um grupo de ortodoxos que fundaram a entidade, não estava na fundação, que foi em 1999. E eles foram, né, tiveram a ideia de construir uma creche, iniciaram com 60 crianças e foram crescendo,
né? A gente é aquela mãe, né, Walter, que acaba... Ai, tem mais uma vaga, ai, não dá, e acaba encaixando, né? Porque a gente sabe da necessidade das pessoas, dos pais, para trabalhar. Então a gente foi, hoje, atualmente, nós estamos com 279 crianças. 279 crianças, é uma entidade filantrópica, tá? Qual é a faixa etária? Então, esse ano nós estamos atendendo criança de 6 meses. 6 meses? 6 meses. Há 5 anos e 11 meses. Berçário? Berçário. Começa aquele berçário e aí só sai para ir para o prezinho, né, o primeiro ano. E a gente fica com as crianças ali o dia inteiro, né? Eles entram às 7h30, saem às 5h30 e ficam ali, a gente dá atividades, né? 4 refeições diárias. Quer dizer, se você somar tudo, Walter, dão 1.100 refeições diárias. Muita coisa, né? É muita coisa. Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo, gente? 1.100 refeições diárias. Uma entidade filantrópica que, em tese, tem apenas o convênio com a SEDUC. Só o convênio, só temos o convênio com a SEDUC. O resto corre atrás. O resto correndo atrás e todo dia, né? Não é um leão por dia, são vários leões por dia que a gente tem que matar para conseguir sobreviver, né? Mas é gratificante. São famílias em situação de risco social? São, né? É uma mistura, né? Tem famílias de situação de risco, tem famílias, né, necessitadas e tem pessoas também que muitas vezes acabam escolhendo a entidade pelo fato de conhecer a entidade, de saber que a criança vai estar ali protegida, vai estar ali fazendo alguma atividade, vai estar sendo bem tratada, que eu acho que é um medo de toda mãe, né? Toda mãe tem aquele medo de, vou deixar meu pequenininho que não fala, que não sabe se defender. Então, assim, a maioria das mães vem, né, através da gente para poder conseguir ter um pouco de conforto e trabalhar em paz, né, Walter? Porque elas precisam trabalhar para poder sustentar a família, né? Então elas precisam, né, estar com a cabeça ali, sabendo que a criança está ali num lugar seguro e que vai conseguir depois voltar, pegar o filho ali, tá alimentado, de banho tomado, tudo direitinho. Eu acho que existe um aspecto nisso, Elisa, a gente conversa muito, que as pessoas talvez não atentem para esse pequeno, grande detalhe. São 279 crianças o dia todo. É bom que vocês também saibam que a partir do momento que a criança é entregue na mão da monitora, da educadora, a responsabilidade de tudo que possa acontecer com aquela criança durante o dia é da entidade. Da entidade, com certeza. E é uma coisa assim, da vez que eu estou ali na entrada, às 7h30, você vê a mãe entregando a criança, sabe, com aquela segurança, aquela expectativa. E para a gente a responsabilidade é muito grande, né, Walter? É uma coisa assim que a gente sabe que qualquer coisa que aconteça, nós somos responsáveis e é uma coisa que a gente tem ciência disso, né? Tem várias pessoas envolvidas nisso, né? Porque são muitas crianças. Então, assim, é um trabalho, sabe, muito complicado de ser realizado. E as pessoas não entendem, acham que a escola é só chegar lá, deixar a criança, acabou. Deixou, tá tudo certo, né? As coisas nunca não funcionam acontece nada, assim. não existe risco de acontecer Muitas isso. vezes a mãe está em casa e fala assim, olha, meu filho caiu, ela está com 1, a professora muitas vezes está com 10, 15, né? Então é uma coisa bem complicada, que tem que ter uma estrutura muito grande e tudo isso, né, gera ônus, né, Walter? Tudo isso gera um ônus. Que responsabilidade enorme que vocês têm, as outras entidades não escapam, no mesmo escopo, é a mesma coisa. E que é uma coisa que geralmente não é comentado, né, Eli? Sim, sim. O pessoal fala, entidade tal, 4 refeições, vão ajudar, tem uma rifa, não sei. Mas, e depois você vai entrar nesse trabalho pedagógico todo, você vai dissertar sobre isso. Mas eu me lembrei agora, eu queria frisar. Gente, às vezes a pessoa tem 4 filhos e se preocupa, e obviamente tem que se preocupar com a integridade física das crianças. Sim. Eles têm 279 crianças o dia todo, todos os dias, de segunda a sexta, tá? E tem que se preocupar com a integridade física dessas 279 crianças. Sim. Tudo isso gratuitamente. Sim. Mas já fomos para o primeiro bloco, né? Eu vou pedir licença para você, a gente vai falar muito sobre a creche São Jorge, mas eu peço licença a você para que nós façamos o intervalo. Pedimos licença para um breve intervalo. Voltamos já já.
Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje nós estamos mostrando o trabalho de uma entidade filantrópica, a creche São Jorge. Temos aqui ao nosso lado, convidamos nossa amiga querida Elis, que sabe tudo da creche, praticamente é a segunda casa dela, ela vive lá a maior parte do tempo, todos os dias, né? E nos eventos, festa inverno, a gente vai conversar um pouco. Elis, esse atendimento todo, qual é o quadro de funcionários? Então, nós atualmente estamos com 40 funcionários, né? Elas se revezam em horários, né, diferenciados, que é para poder atender, porque as crianças acabam ficando mais de 8 horas por dia na entidade, né? Então elas precisam se revezar, se revezam, 40 funcionários e é aquela loucura, Walter. Todos os direitos recolhidos. Tudo, Walter, tudo. Que são funcionários que precisam, né, receber, tem os encargos, tem tudo, e a gente lá, firme e forte, Walter. Tem que ficar, né? Tem que ficar. Como é que está o teu quadro de funcionário? Bom. Então, tá assim, as meninas, assim, são muito dedicadas, assim, elas acabam, porque assim, acho que eu converso com as meninas, eu falo que ser professor não é só sentar numa mesa, né, e principalmente professor de creche de educação infantil, né, não é só sentar, eu brinco com as meninas, falo, não é sentar numa mesa, pegar uma maçã e receber da criança, não, tem que dar amor, porque as crianças passam mais tempo na entidade do que com os próprios pais, se você fizer uma conta básica, né? Então, quer dizer, a professora está ali, ela é referência da criança, né? Então, ela precisa dar amor, precisa dar carinho, dar atenção e dedicação. Então, minhas funcionárias, graças a Deus, assim, são muito dedicadas, acabam passando de horários, né? Eu acho que, assim, esse amor, ele tem que ultrapassar várias coisas, né, Walter? Não é só, olha, eu vou fazer aquele meu serviço com a minha bolsa, deu o meu horário, não dá. Infelizmente, você tem que ter aquela dedicação e, graças a Deus, meus funcionários, né, elas são, mandar um beijo para todo mundo, todos os funcionários são muito dedicadas, muito dedicadas. E quando você ouve uma pessoa fora da creche dizer assim, puxa, eu não aguento esse moleque, esse meu filho aqui é terrível, ele me deixa louca, e é um filho, e é filho dela. Enquanto a educadora cuida de 7, 8, 10 grupos de 10 crianças, filhos de famílias diferentes, costumes diferentes, né? Realidades diferentes. Não, assim, revolta, né, Walter? Até porque a gente dá todo o amor, todo o carinho para uma criança que não é nossa, né? E muitas vezes a mãe não tem paciência com uma criança. E as nossas funcionárias, né, elas têm que ter com todos, né? Então, as pessoas têm que... Muitas vezes, acho que assim, é o que nós estávamos conversando. O cotidiano, ele deixa passar muita coisa. A gente não tem aquela visão, né, do que é. Se a gente parar para pensar, realmente eu acredito que uma mãe agora, se ela parar para pensar, poxa, é verdade, né? A tia está ali se dedicando, né, todos os dias, né, com várias crianças, e eu muitas vezes não tenho paciência com meu filho. Então eu acho que é legal a gente, né, ter essa reflexão de vez em quando para parar a pensar, né? Eu não sei, hoje eu estou reflexivo, estou puxando você para reflexão, que na Estrela Guia às vezes também passa desapercebido, né? Me diz uma coisa, a participação da família. A creche, ela educa a criança, mas não é a primeira educadora da criança. A primeira educadora da criança é a família. São os pais. Qual é a participação das famílias junto a vocês, junto ao trabalho de vocês? Ela tem que ser conjunta sempre, né, Valdo? Muitas vezes a gente chama a mãe, muitas vezes a mãe acha... Porque uma visão que nós temos é que a mãe que está trabalhando, ela acha que, como ela trabalha e não tem tempo para o filho, ela acha que ela pode dar tudo para o filho para compensar essa ausência. Mas, na realidade, não é assim, aonde que acaba estragando as crianças, né? Eu estou falando e você está só, né, Walter? Imaginando. Mas é verdade, a gente, né, vivencia isso dia a dia. Então, a gente tenta conversar com os pais para que os pais cooperem conosco, né? Tentem dar a mesma educação para que a gente possa seguir e formar realmente. Acho que é um conjunto que a gente tem que estar ali sempre chamando os pais. Quando tem algum problema a gente chama, conversa e a gente sente a criança também. Muitas vezes tem problema em casa, a criança leva para a escola e a gente sente, porque está ali todo dia com a criança, você vê que a criança mudou o comportamento, aconteceu alguma coisa, então a gente já chama os pais, olha, para tentar, né, ir conversando, ir se acertando e dar certo. Eu estou puxando um pouquinho isso para que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo,
Tenho conhecimento Tem, da realidade e da realidade, profundidade ou da abrangência do trabalho de uma creche. Mas a gente está falando muito da creche, não está mostrando nada. Né? Eu vou pedir à minha produção que mostre algumas imagens da creche São Jorge. O Fernando esteve lá. A creche agora está com endereço novo, nós estamos na Dom João VI, número 12, ali na Vila Belmiro, em Santos. E aí eles são os pequenininhos, né? Então as professoras, elas dão muita atividade, muitos jogos. Até porque, Walter, a criança passa o dia inteiro na creche, né? Então ela precisa ter várias atividades, não é só a criança ficar lá e pronto, né? Então Brincando se aprende. Com certeza. Então assim, elas dão muitas atividades, elas frisam muito. A minha criança do pré, Walter, de 5 anos, 80% sai sabendo ler e escrever. Já vai para o município sabendo ler e escrever. Então é super gostoso, assim. Que legal. Eles têm formatura no final do ano, com beca, com tudo, é super bonito. Então a gente tenta abranger todo esse lado pedagógico também. E fora o lado da assistência, né? De tudo, né? Um conjunto. Aí estão as minhas crianças de maternal. Aí são Jardim 1. Aí Jardim 1. Aí é o Maternal 2, são as crianças de Maternal 2. Aí nosso maternalzinho 2 também. Aí eles brincam, se divertem, as professoras tentam, sabe, ler, conseguem fazer várias, olha, as atividades, que lindas. A gente adota livro no decorrer do ano. Então a gente tenta fazer com que a criança fique ocupada. Aí são meus bebezinhos, Walter, olha. Os bebezinhos que aí nessa sala de 6 meses, já agora nessa época do ano eles já estão começando a andar, porque eles entram com 6 meses, né? Então são os nossos pequenininhos. Eu tenho 4 funcionárias só nessa sala para conseguir dar assistência para todos. E é super gostoso ver eles crescendo. Aí nós pegamos uma professora contando uma história e ela estava caracterizada. Ela estava contando uma história de um camaleão, então ela ia mudando as cores olha lá, ela ia mudando as cores da vestimenta para chamar a atenção da criança, para que a criança se interesse na leitura. Olha a atenção que eles prestam. Eles ficam parados olhando, então é muito gostoso, a gente incentiva muito a leitura. Aí já são os maiores, que são as crianças do pré. Então, aí essas já fazem atividade. Essa época do ano a maioria já está lendo. Olha. Hoje foi sexta-feira, dia do brinquedo, então brinca. Então a gente consegue dividir tudo direitinho, né? Para que eles consigam fazer tudo, não ficar cansativo, né? Não ficar o dia inteiro lá na creche uma coisa cansativa. Tem a hora do soninho, qual eles dormem também, né? Para que possam descansar. Mas as atividades são bem variadas, as meninas se redobram. Aí é pré-escola. Aí é o prézinho. A maioria já está lendo, Walter. Lendo, escrevendo, super gostoso, super gratificante. Super 4, gratificante. 5 anos. 5 anos. Esses de 5 anos já estão, a maioria já está lendo, super gostoso. Porque a gente vai num nível que a gente consegue atingir eles com 5 anos lendo e escrevendo. Eles gostam de mostrar o que fazem. Muito, muito. Aí a secretaria, o pessoal da secretaria, mas é muito gostoso. Primeira impressão que fica para você, a gente às vezes pontua. As crianças são alegres. Sim. Disciplinadas, mas alegres, sim, não são... Sim, travadas, né? Travadas, dominadas, não. Você vê que as crianças estavam alegres, estavam naturalmente, né? Natural. Isso é importante. Não, é muito com bom certeza, você criar, com certeza. Criar uma criança assim, desse jeito. Com certeza. E o trabalho também, que coisa bonita, né? A gente se envolve de uma tal forma que eu mesmo, assim, muitas vezes eu fico até depois do horário, a gente que trabalha na festa inverno, a gente fica até de madrugada, né? Então é uma coisa que a gente se envolve, volta, não tem. Eu falo que não tem como voltar atrás, você já está tão envolvida que você quer sempre mais, sempre ajudar, sempre fazer o melhor. Né? Porque eu acho que a nossa meta é sempre chegar no melhor, né? A gente quer sempre a perfeição, que eu acho que, né, é difícil, né, Walter? Pelas dificuldades que a gente passa, né? Eu acho que as dificuldades que a gente passa é difícil chegar à perfeição, mas a gente quer sempre o melhor, quer sempre dar o melhor para as crianças, sempre ter o melhor na mesa para que eles possam usufruir, então a gente sempre vai buscando o melhor. Porque eu sempre digo a eles que quando as coisas estão muito difíceis, você também, pelo que você me falou, faz a mesma coisa, primeiro, depois nós vamos chegar nos voluntários, assim,
quando a coisa está muito difícil, a gente tem dois caminhos. Ou desce, senta no chão com os bebês, com as crianças, brinca, Sim. ouve-as, Sim. brinca com elas, ou faz isso, ou vai para um psiquiatra, toma Lexotan. Sim, sim. Mas é melhor Com certeza, descer sentar com as crianças. e ficar com as crianças. Com Então as certeza. pessoas dizem que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Na verdade, nós exploramos, entre aspas, essas verdade. crianças. Né, Eli? Eles são meio psicólogos, né? Não, com certeza. Parabéns, Obrigado, parabéns. Walter. As imagens aí. Nós vamos falar também um pouco sobre uma das grandes dificuldades que as entidades têm, que é todo esse processo administrativo. Sim. É muito papel, né? Muito papel, Walter. É muito relatório. Muito relatório, muito papel, muita prestação de contas, né? Muito, Walter. É uma coisa assim que a gente, além de tudo isso que a gente vive no dia a dia, você ainda tem que dar conta da parte administrativa, né? Que é bem complicado também. E você não pode ter, né? Geralmente eu falo, geralmente as empresas, né? Cada um para uma função. Na entidade a gente não consegue ter cada um para uma função. A gente acaba absorvendo várias funções ao mesmo tempo. Né? Isso é uma coisa difícil, mas... Né? Para que vocês, dentro do que a Elis falou, vocês vejam uma outra faceta das entidades, que é a transparência, a honestidade, né, na administração. De vez em quando a gente está quietinho lá, bonitinho, chega o Tribunal de Contas do Estado, sem avisar. Sim. Senta e diz assim, me traz todos esses livros com balancetes, não é isso? É verdade, é verdade. Entende? Não é brincadeira, não. É complicado. Tudo bem que fazer as coisas certas não passa mais que obrigação, mas nós fazemos as coisas certas, as entidades fazem as coisas certas. Trabalham com honestidade, com transparência, apesar de todas as dificuldades. Com certeza, com certeza. Eu acho que a transparência é muito importante, né, Walter? Muito importante. Até para que a gente mostre para as pessoas, né, tudo, né? Eu acho que é importante. Isso é mais, eu estou fazendo isso, eles que a gente está no mesmo barco, a gente conhece, é mais uma faceta que esse nosso povo, depois nós vamos chegar lá no fim, né? O último capítulo nosso é bom, que vocês vejam como o que acontece, o que é cobrado, as obrigações, na verdade, a entidade tem obrigações, muitas, disso, né? obrigação daquilo, muitas obrigação disso, trabalhar com dinheiro público e as doações que são endereçadas também, elas têm um encaminhamento bom, correto, né? Então é muito difícil isso, né? Nós estamos aí no segundo bloco, temos ainda muito tempo, então já foi o segundo bloco. Alice. Já foi? Vamos aproveitar o resto, ainda temos 2 blocos, tem tanta coisa para você falar ainda, tem tanta muito, coisa bonita nós dessa ficaríamos entidade maravilhosa. aqui. Mas eu tenho que pedir licença para você, para que nós façamos um breve intervalo. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento.
Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu terceiro bloco. Hoje nós estamos mostrando a creche São Jorge com a presença da nossa amiga Elis, que está mostrando tudo, as facetas, todos os problemas, dificuldades, obrigações que as entidades têm, o trabalho que é feito, refeições, hora do soninho, o trabalho pedagógico, tudo, para que você possa realmente aquilatar. Nós estamos resgatando uma realidade das entidades do terceiro setor. Liz, vou te fazer uma pergunta rapidinho aqui fora disso. Eu sou fã dessa faixa viva, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. Como é que você vê a faixa viva? Você Não, que tem... eu também acho muito, eu acho assim, foi uma coisa muito feliz, né, que eu acho que a prefeitura acabou instalando, porque é uma coisa assim que as pessoas acabam ficando, né, mais assim, principalmente o motorista, ele acaba ficando mais atento, né, e é uma coisa que nós estávamos conversando, muitas vezes antes da pessoa colocar a mão, ela já, né, a gente já para, né, porque você tem aquela noção, a pessoa parou ali na faixa, acaba atravessando, eu acho que assim, acabou ajudando muito, né, a gente acaba vendo nas divulgações, né, 60% redução de acidentes, eu acho que assim, é coisa de cultura, né, Walter? Algumas cidades já têm esse tipo de atitude, né? Então eu acho que é legal estar resgatando isso do Santista e ter essa cultura, né? Para que a gente possa seguir e parar com os acidentes que realmente, né, acabam tirando a vida de milhares de pessoas, né? Eu acho que é ótimo. É difícil você mudar uma cultura, mas está mudando. Está mudando, mudou. E o que me espanta é que os motoristas parece que aderiram mais à campanha ainda que os pedestres. Né? Às vezes o pedestre fica esperando, o motorista tem que parar, aí o pedestre atravessa. A gente já acaba parando. Está invertida a coisa, verdade. Que é bom, né? Ótimo. É consciência, né, Walter? Acho que as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência. O atendimento da creche. Vocês trabalham no planejamento escolar, porque pela LDB... 0 ano já é escola, educação, né? Sim, sim. Me coloca um pouquinho isso. Então, nós iniciamos esse ano com as crianças menores, né? Nós tínhamos um pouco de medo, né? Receio, porque a criança quando é pequena necessita todos aqueles cuidados. Mas aí a gente falou, não, vamos. E aí fomos, né, devagarinho. O ano passado a gente pegava acima de 1 ano, aí esse ano a gente abaixou para 6 meses. Então, assim, a responsabilidade realmente é maior, né, Walter? É uma coisa maior, porque são bebês, né? É outro tipo de atendimento, né? Mas, assim, a gente está englobando, estamos conseguindo chegar, sabe, assim, num fluxo, assim, bem fluente, uma coisa bem direcionada, assim, as meninas acabaram se adaptando, porque as professoras também que acabam ficando com as crianças têm muito mais medo do que a gente mesmo, né? Mas, assim, as meninas se adaptaram, então, assim, estamos conseguindo ali naquele foco, né? E aí a gente vai aumentando o número de crianças, acho que no ano que vem nós iremos ter mais uma sala de bebês assim, estamos aumentando, até porque a gente tem que se adequar, eles querem matar, né? você. Miguel, o Chucre, eles querem matar, querem te matar. É verdade. Mas é super gratificante, né, Walter? É super gratificante. A gente está ali, os bebês, então, quando você vê a criança bebê entrando, você vê ela já andando, é um processo completamente diferente do qual nós estamos acostumados, que a criança já chega né, maiorzinha, já fala, então é muito gostoso, é muito gratificante. Isso aí também acho que é bom para mostrar esse outro lado, né? Que a creche não é um depósito de criança, não é um lugar onde o bebê fica lá, esperando passar o dia, ele é alimentado, toma banho, troca a fralda e tal, esperando o horário que a mãe vem buscá-lo, não. Existe todo um projeto Sim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, Walter. As crianças, desde os bebês não, mas as crianças do maternal, elas já começam com livro, então já começa com noção de cores, de formas. Então as meninas frisam muito isso para que quando ela chegue com 5 anos no prézinho, no caso, ela já sai, já consegue ler e escrever, como o caso das nossas crianças. Então, assim, a gente tem toda uma preocupação pedagógica em relação a isso. Até para que as crianças não fiquem ociosas ali na creche, né, parada, só brincando. A gente tem uma preocupação muito forte em relação a isso e está dando certo, Walter. E criam-se laços, né, entre a criança e vocês. E agora eu vou te fazer uma pergunta, que não tem nada que está escrito aqui, mas tem nada. Vai até 5 anos e 11 meses. Isso. E aquela criança que entrou bebê,
que veio, Walter. chega nessa idade, ela sai dali Depois. e vai para a escola da prefeitura. Depois, Walter. Como é que vocês sentem isso? Nossa, a gente sente uma dó, é muita choradeira no final, porque a criança está ali praticamente 6 formatura? anos, né? Tem formatura, eles estão de beca, todos lindos, é a coisa mais linda, aquele chororô, né? Mas é uma coisa assim, a gente acaba, né? É uma relação, acaba ficando da família, muitos irmãos voltam. Tem mãe, eu tenho mãe que vai para outro bairro da cidade e acaba vindo trazer para a creche, não, meu outro filho estudou, eu quero que ele estude, o irmão estude. Então eu tenho muitos irmãos que acabam retornando. Eu tenho mães que já estão no quarto filho estudando na creche e muitas vezes a gente passa na rua, já estão aqueles, né, aqueles rapazes, aquelas moças, né? Estudei na creche. Eu falei, não acredito, estudou na creche, estudei na creche. Pra gente é uma gratificação muito grande, né? É uma coisa muito especial. Acho que estou isso sentindo. Que move essa engrenagem com maravilhosa. Certeza. É isso que move, que faz Walter. com que as coisas aconteçam. Sim, sim. Né? E depois vamos é uma roda do bem, né, Walter? É uma roda do bem que se acaba, legal, né? Isso aí, Elisa. É super gostoso. Agora, você até agora vendeu o peixe da creche São verdade. Jorge. Você vai me permitir? Eu vou vender o peixinho da creche Estrela Guia, senão o Fernando fica doido comigo. Vamos conhecer um pouquinho da Estrela Guia. Todo o programa a gente mostra algumas imagens. Nós somos a creche Estrela Guia. Iniciamos os nossos trabalhos filantrópicos em 1990. Graças aos nossos dedicados voluntários, eventos e campanhas, hoje cuidamos de 168 crianças carentes e também de suas famílias. Não é uma tarefa fácil. A responsabilidade é grande, o trabalho árduo. Mas essa é a nossa causa, é a razão das nossas vidas. E o grande motivo que nos faz seguir sempre em frente são eles: alimentá-los, nutri-los, educá-los, prepará-los para a vida, incluí-los, proporcionar a cultura, o lazer, a saúde e o respeito, capacitar para o mercado de trabalho, resgatar a autoestima das famílias e prepará-los para o futuro. Essa é a nossa missão. Venha nos conhecer. Sejam bem-vindos à Creche Estrela Guia. Aí você conhece, aí a Estrela Guia, a gente não cansa de ver isso. Eu não posso deixar de agradecer, aproveitando que estamos um pouquinho na Estrela Guia, a todas as pessoas que nos ajudam, quando nós vamos entrar na creche São Jorge, nesse ponto, a todas as voluntários que nos ajudam, pessoas que suprem, né, as nossas necessidades, que elas são permanentes, a Elise sabe tanto quanto eu, né? Eu queria mandar, Adicleia, eu vou reciclar o lixo do meu prédio, pelo amor de Deus, por favor. Você tem toda a razão, cobre mesmo, vamos reciclar o lixo do meu prédio. Adicleia, você, beijo no seu coração, muito obrigado por sempre assistir o nosso programa. Um abraço especial da dona Silvia Paz, a avó da Ivana, esposa do Fernando. Um abraço também para o Luquinha, tá? A Rosa, minha amiga Rosa também. Fernando, tá lá, viu? Tá lá. Parabéns, dona Silvia, parabéns, viu? Muito obrigado a todos que nos ajudam de qualquer forma, acreditam no nosso trabalho, acreditam no trabalho das outras entidades, porque sem a ajuda da sociedade seria impossível que nós
sobrevivêssemos. Com certeza, né? com certeza. Dificuldades são todas, diárias. Diárias, Walter, diárias. Ana Regina, eu esqueço da Ana Regina. Ana Regina, Beto, são amigos do coração. Beto, Ana Regina, Betinho, Cristina, Rubens. Enfim, essa família maravilhosa, as pessoas que sempre nos assistem. Eu quero mandar um abraço a uma senhora que cruzou comigo no Banco do Brasil da Pedro Lessa. Esse chapéu aqui identifica, sabe? Com certeza. Ele disse, se eu tirar esse chapéu, eu sou ninguém. Eu já não sou nada. E ela estava na fila do banco comigo e falou assim, eu vejo o programa. Ai, que legal. Eu falei, poxa, obrigado, pô, é da creche. Parabéns, o programa é muito bom, eu vejo sempre. E eu esqueci de perguntar o nome dessa senhora. Mas como ela veio ao nosso programa, senhora que me encontrou na fila do Banco do Brasil, muito obrigado, viu, pelas suas considerações do nosso programa. Muito obrigado por nos assistir, viu? De qualquer forma, não sei o seu nome, mas sei que o seu coração é bom. Muito obrigado. Quanto tempo nós temos, meu amigo? 1 minuto. Elis, vamos deixar o quarto bloco. Você acabar de falar sobre a creche São Jorge. Podemos encerrar o bloco agora? Melhor, assim você fica com um pouquinho mais de tempo. Então, vou pedir a você licença para que nós façamos um breve intervalo. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, infelizmente agora no seu quarto último bloco. Este programa nós estamos mostrando a você está tomando conhecimento, tá, do trabalho de uma entidade, uma creche, a creche São Jorge, e tudo o que acontece, os encargos, enfim, os ônus de quem são entidades filantrópicas. Elis, 1000 refeições por dia, né? 1000, Walter, assim. Como é que vocês fazem? É bem complicado, assim, né? Principalmente conseguir doação, né? É muito complicado. Muitas vezes a gente tenta passar isso para as pessoas, mas uma coisa que geralmente eu falo para o meu colaborador, vai até a creche ver, vai até a creche conhecer, né? Para que possa ver que as crianças estão lá, que o trabalho está sendo realizado, até porque a pessoa acaba doando melhor, acaba dando as coisas melhor, né? Então, assim, a dificuldade para conseguir, né, suprir todas essas refeições é muito grande. Então, a gente tem parcerias com Mesa Brasil, né? Quer dizer, a gente acaba, alguns parceiros, assim, conseguimos doadores, pessoas físicas, muita gente liga para o açougue, olha, né, ajuda a gente. Então, eu tenho alguns colaboradores, gostaria de agradecer, aproveitar para agradecer todos os nossos colaboradores, né? E, assim, é muito difícil, Walter, muito difícil. Muito difícil a gente conseguir leite, principalmente, né? Bom, o que mais vocês precisam? Então, para doação,
Nós temos necessidade de mistura, de uma forma geral, carne, frango, né? Aquela coisa do dia a dia mesmo, até porque a gente precisa salsicha. A molecadinha a adora boa salsicha. e velha salsicha, né? Então, e mistura, né? No caso, a leite, né? Porque é muito leite que a gente consome diariamente, né? A gente tem que... Porque é aquela coisa, Walter, a gente não tem de doação, a gente tem que comprar. E tem que se virar atrás de dinheiro para conseguir comprar, não tem jeito, né? Então, assim, a nossa prioridade, assim, de necessidade de alimento é essa. Frutas, verduras, que as crianças também gostam, acabam consumindo, né? Mais. E quem puder nos ajudar, o endereço, telefone 3252-1381, é o telefone lá da entidade. Então, quem puder ajudar, quem puder mandar. Essa semana também nós tivemos uma coisa super legal. As pessoas fazem aniversário, Walter, em vez de pedir presente, pedem leite e achocolatado. E essa semana 2 vezes, foram 2 pessoas lá mandar pra gente. Então é super legal, é uma forma diferente de ajudar, né? Teve uma menininha de, acho que 7 anos, fez o aniversário, pediu para as amigas e nós mandamos agradecimento em nome das princesas. Super lindo. Então é uma forma legal que a pessoa tem de ajudar também, né? Muitas vezes a pessoa física fala, mas eu não tenho, eu não posso. Mas assim, uma lata de leite, 1 litro de leite, qualquer coisa faz a diferença pra gente. Faz muita diferença, né? Se todo mundo pensar assim, Walter, nós vamos ter uma quantidade suficiente que possa ajudar a nossa despensa, né? Então a gente precisa muito de ajuda. E acredito que a gente possa ter passado um pouquinho da nossa realidade para que as pessoas se sensibilizem e ajudem, né? Muitas vezes... E tem muitas pessoas que, eu queria ajudar, mas eu não sei quem ajudar, não sei como ajudar. Só ir lá, levar na secretaria, levar lá, vai conhecer a entidade, vai levar ajuda. Qualquer tipo de ajuda é muito bem-vinda. Não dê esmola no sinaleiro. Você está prendendo aquela criança na rua, você está ajudando ela a ser adotada pelo traficante. Se você quer ajudar uma criança, você está conhecendo hoje o trabalho da creche São Jorge, o telefone é 3252-1381. Tá? Se você quiser ajudar da forma que você quiser ajudar, seja em espécie, enfim, sim, telefona eles. Sim, muitas vezes não consegue ir lá, pode ligar para a gente, pode se comunicar com a gente através do e-mail, crechesaojorge@yahoo.com.br. A gente tem o Face também, que é Creche São Jorge também. Então tem várias formas, de repente não conseguir ir até lá, pode ligar pra gente. Eu pego o meu carro, vou lá, a gente não tem automóvel próprio, mas eu pego o meu carro, né? As pessoas, a gente sempre se divide, pega os carros, a gente vai lá, busca. Então são várias formas de conseguir ajudar a entidade. Eu acho que está na hora que você conheceu já um pouco o trabalho que é feito pela Creche São Jorge. Está na hora da gente repensar um pouquinho, você repensar um pouco, né? Não custa nada. A gente chama compra solidária. Quando você for fazer a sua compra, se lembre um pouquinho da Creche São Jorge. Isso. Compre alguma coisinha a mais. Sim. Mais 2 litros de óleo, ou leite. Aí telefona, a Elis vai lá, vai buscar, com certeza, ou alguém vai vou buscar, pessoalmente. Sabe? Porque as crianças, são 279 crianças, todo dia, 4 refeições, e as crianças estão lá, e elas têm que ser bem alimentadas. Bem alimentadas. Uma outra coisa que as pessoas geralmente fazem também, Walter, as pessoas recebem cesta básica e não usa toda a cesta básica, ou muitas vezes vem um leite que ela não gosta, não usa, vai ficando, acabam doando pra gente também. Então existem várias formas de conseguir ajudar, né, a entidade, mandando, enviando. Essa da festa das crianças foi legal, muito bacana, né? Muito legal. E é uma forma até de dar ideia para as pessoas, para que as pessoas possam fazer isso nos seus aniversários, né? E possam enviar para a Creche São Jorge, para a Estrela Guia, né, Walter? Vai ser muito bem-vindo, né? Lógico. Se mandar para a Estrela Guia não fica triste, não. Porque a gente divide coisas. Com certeza, gente, o Walter não pense que as entidades não são solidárias. Não, são sim, são né? sim. O Walter, às vezes, a Cláudia te mandou um beijo grande, obrigado. Tá? Às vezes a gente, olha, eu tenho isso, eu ganho um pouquinho mais disso, você está precisando. Com certeza. Até para não desperdiçar, né, Walter? Muitas vezes, porque assim, a gente sabe que também muitas vezes vem uma doação de uma coisa muito grande que a gente não consegue, né, usufruir naquele período, muitas vezes as coisas têm validade, a gente acaba dividindo entre a gente mesmo, é parceria constante, né, Walter? Nós falamos em doação de alimentos, isso, né? Mas tem muito mais coisa que vocês usam, sim, né? Sim, a limpeza. Sim. Material de limpeza. A higiene. As crianças têm Imagine que ter quanto papel higiênico eu não uso na entidade. Nem pensa. Mas mesmo. não é verdade? É uma coisa que a gente não para para pensar. Passe você, está nos vendo. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. 279 crianças com 4 refeições.
Só de papel higiênico, quanto é que vai, gente? É muito, é muito. Mas compre, faça uma doação de papel higiênico, tão barato, não está tão caro assim. Não, com certeza. Fala aqui mais que material de limpeza detergente, para lavar a louça de tudo. Lavar a louça. Desinfetante, né? Aquele material de limpeza mesmo, a gente precisa. Pasta de dente, sabonete, sabão em pó. Sim. Descartáveis. Sim. Né? Sim. É muito, assim, se a gente parar, tudo que você usa numa casa, você usa o triplo, né, lá, muito mais. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa, mas eles não vão usar isso. Não, a gente usa com certeza. E voluntário, né, Walter? A gente precisa muito de voluntário. A hora é essa. Voluntário. Porque a entidade está ali, então, assim, como são muitas crianças usufruindo as coisas, então, elétrica, né? O ventilador quebra, a luz queima e muitas vezes você vai contratar uma pessoa, né? É muito caro, então a gente necessita muito de voluntário, elétrica, hidráulica, né? Você imagina a parte hidráulica e assim, qualquer tipo de serviço. Muitas vezes a gente fala lá com as meninas, que a maioria é mulher lá na creche, né? E a gente acaba fazendo serviço, né? Esses serviços assim, mas assim, a gente precisa muito de voluntário, a pessoa tá ali ajudando. Tem um tempinho, tem uma tarde, né, livre, dá um pulinho lá, vai ajudar, com certeza vai ter o que fazer na entidade. Nunca esquecendo, algumas entidades já têm a sua sede própria. A creche São Jorge, ela está caminhando para isso. Ela é jovem ainda, sim, menina, com certeza, né? Comparado às outras entidades, nós né, somos muito novos. Vocês pagam aluguel? Pagamos aluguel e esse valor do aluguel a gente não pode, né, debitar da subvenção. Então, a gente tem que correr atrás desse valor. O que eu falo muitas vezes para os colaboradores é que conta de água, luz, aluguel, telefone, essas coisas a gente não pode pagar, né, com um quilo de arroz que dou, né, Walter? Precisa de dinheiro, de espécie, né? E nisso a gente tem que correr atrás também. Aí onde a gente faz rifas, fazemos, né, as confraternizações, a gente acaba fazendo jantares. Nós não fazemos muitos jantares, ainda estamos caminhando, porque muitas vezes a gente faz o jantar e a gente não consegue vender os convites. Então, é a necessidade muito grande que a gente tem em relação à venda de convites. E a gente agora, queria também te pedir para ter oportunidade de falar, nós estamos começando com a sacolinha de Natal, porque está correndo, né, Walter? O tempo corre muito rápido. Então, nossa festa de Natal vai ser de dia 2 de dezembro e aí a gente faz a sacolinha de Natal. Então, a pessoa adota a criança, a gente dá a sacolinha com o nome da criança e a criança coloca a pessoa que adota uma roupa, um sapato, material de higiene, né? Faz a sacolinha ali para a criança e no final do ano a gente dá para cada nossa criança, a pessoa que quiser ir na nossa festa para poder ver a criança recebendo. Então, quem puder entrar em contato conosco também, nós estamos 279 sacolinhas para repassar, não é fácil. Já estamos com a sacolinha pronta, então quem puder entrar em contato conosco para conseguir adotar uma criança, de repente levar uma sala para distribuir para os familiares, acontece muito isso, vai nos ajudar muito. Porque assim, as pessoas falam, mas já sacolinha de Natal? Mas estamos no final de setembro, já a festa é em dezembro, então quer dizer, a gente tem que correr. Porque tem que distribuir a sacolinha, tem que pegar de volta, né? Tem que conferir, até a gente conseguir juntar tudo isso, é um trabalho de que são 2 meses para poder fazer. Gente, vocês viram a quantidade de encargos, o trabalho abrangente, profundo que uma entidade filantrópica tem e entra nessa parte da sacolinha. Você pode ajudar de tudo quanto é jeito. Faça de coração. Agora o Natal, vamos trabalhar para o Natal, vamos trabalhar. Elis, nós estamos infelizmente terminando o nosso programa. Pô, quanto tempo nós temos? 1 minuto, meu pai. Eu só queria agradecer a minha equipe, né? Eu não estou aqui, Elisa, eu estou representando uma entidade, né, que tem o José Chucri Neto, que é o presidente, Miguel Stefan Júnior, vice-presidente, tem a Joana, que é a diretora, a Eliane, que é a coordenadora. E assim, infelizmente não dá para mim falar o nome de todas as minhas funcionárias, mas elas sabem que todas elas são muito importantes para que aquela entidade fique de pé, né, Walter? Que ela esteja ali sobrevivendo. Então, um beijo para todo mundo e agradecer você por estar aqui, dar a oportunidade para a gente poder estar sempre na luta. Não, eu que agradeço e parabenizo você, porque esse trabalho da tua entidade, ele apenas fortalece e dá dignidade, né, da transparência, credibilidade às entidades do terceiro setor, que é o objetivo maior desse programa. Eu queria mandar um abraço também a todos o teu pessoal
que nós possamos na festa de inverno sempre sermos vizinhos. Trocando. Estamos terminando o programa, agradecendo de coração a você, sabe? Parabéns pelo teu trabalho, em teu nome a todas aquelas pessoas que lá estão trabalhando. A gente queria dedicar esse programa a todos os funcionários de lá, os diretores, e eu gostaria de me permitir dedicar esse programa especialmente ao meu amigo Miguel Stefan. Miguel, esse programa é dedicado a você. Né? E nós terminamos o programa, temos um nhoque para falar aqui, que o Fernando está me cobrando. É tanta coisa que vocês fazem, viu, Regina? É verdade. A Cantina Liliana, no dia 29 agora, vai fazer, é sábado, é o dia do nhoque da sorte, né? Então, todas as pessoas que forem na Cantina Liliana comerem nhoque, metade da renda vai ser revertida para a creche Estrela Guia nesse mês agora, dia 29 desse mês. O nhoque custa R$ 38,00, serve 4 pessoas, baratíssimo. R$ 27,00 servem 2 pessoas. E se você não tiver preguiça, vai estacionar carro, não tem tempo, você pode usar o delivery, que pelo telefone é 3284-5100. Por esse telefone você encomenda um nhoque na sua casa e você está ajudando uma entidade filantrópica, no caso agora a nossa querida Estrela Guia, tá? Vá, compareça, vamos terminando. Elis, um beijo no seu coração mais uma vez, Walter, obrigado por tudo, parabéns. E nós sempre terminamos o nosso programa com uma frase, deixando para reflexão e pensamento das pessoas. A frase do dia hoje é: o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade.